Pessoal, então agora vamos finalmente compreender esse conceito de percentil, que é a forma mais comum de apresentação dos dados antropométricos. Tá? Então, olha aqui, vamos atentar para esse gráfico que está exibindo estatura de homens e mulheres, mas agora está exibindo como frequência acumulada, frequência absoluta. No gráfico anterior, pessoal, vou voltar aqui, ó. Aqui, na curva de Gauss regular, os valores eles são mostrados como frequência relativa, tá vendo? Até por isso que tem esse formato. Então, o número de pessoas que estão dentro ou fora de uma determinada faixa é mostrada de forma relativa. Já nesse gráfico, pessoal, a frequência está sendo exibido, por isso que até que olha a geometria como é, né? Aqui os valores vão sendo mostrados de forma absoluta. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos tomar aqui a estatura masculina. Percentil 40, quer dizer, esse valor, pessoal, olha, de 0 até 40%, o valor lido é alguma coisa como 1 metro, vamos botar aqui, 1,75 m. Esse corresponderia ao percentil 40. O que significa? Que 40% dos indivíduos medidos, eles têm até 1,75 m de altura. Quer dizer, tem os menores, mas a faixa de 40 ou 40º percentil vai até o menor valor até, por exemplo, 1,75 m. O percentil 50, pessoal, que equivale à média da estatura avaliada para essa população, foi de 1,76 m. Então, aí assim a série está dividida em dois pedaços. Então, metade da população avaliada mede até 1,76 m e metade mede mais que. Então, essa é a ideia do percentil. Até e mais que. Ela mostra quantas pessoas estão incluídas ou excluídas de uma distribuição de dimensões corporais que foi ordenada do menor para o maior e depois dividida em uma série de 100. É isso, basicamente, que é o percentil. E é um conceito muito útil para o projeto antropométrico. Então, por exemplo, olha aqui, ó, isso aqui é uma dimensão chamada altura poplítea, pessoal, muito importante, obviamente, para o projeto de assentos, né? E essa distribuição feita pelo INT foi feita por faixa etária, tá certo? Então, estão sendo apresentados o número de indivíduos avaliados, os valores médios, o desvio padrão e o coeficiente de variação dessa dimensão, altura poplítea, e 5 percentis. O quinto, o 50º e o 95º. Percentil 5, 50 e 95. Então, vamos lá para a gente entender perfeitamente esse conceito, né? Então, vamos pegar aqui a faixa etária de 18 a 24 anos. Então, foram medidos 563 indivíduos. Como aqui não está fazendo uma referência, homens e mulheres, né? Não há esse recorte. Bom, o percentil 5, o quinto percentil para dimensão altura poplítea, equivale a 40 centímetros. O que significa isso? Que 5% das pessoas avaliadas, medidas, têm essa dimensão com até 40 centímetros. Então, vai do primeiro valor, daqueles indivíduos que exibiram o menor valor, até. Então, mostra uma faixa de quem está dentro, só 5% da população, e 95% da população, a gente já sabe, por tabela,
tem a dimensão, a altura poplítea maior que 40. Então, até e maior que. Então, percentil 50, os valores médios. Então, 50% dessa população tem até 43,5 e 50, a outros 50% da população tem mais que 43,5. E, finalmente, percentil 95, 47 centímetros para essa faixa. Então, 95% da população tem até 47 centímetros de altura poplítea e só 5% tem mais que. Tranquilo, né, pessoal? Então, a gente, como é útil essa forma de apresentar esses valores, que a gente já sabe o número de pessoas que estão acolhidas ou excluídas de um determinado valor. É o que a gente precisa saber na maior parte dos casos onde a gente vai projetar usando valores antropométricos. Perfeito? Mais algumas tabelas aqui do INT. Inclusive, deixa uma história curiosa, pessoal. O primeiro levantamento de massa, assim, com um grande número de pessoas, foi feito pelo INT e sob demanda da indústria calçadista nacional. Essa é uma história bem curiosa. Então, até meados da década de 70, não tínhamos uma medida sistemática das dimensões do pé, vamos dizer assim, o pé brasileiro, né? Então, se usavam tabelas antropométricas americanas, europeias, e havia um certo incômodo, um certo desajuste que a indústria percebeu e contratou o INT para fazer uma avaliação sistemática dimensional do pé brasileiro. E assim a indústria se adequou. Então, só por curiosidade, o pé brasileiro, falar em termos gerais, ele é um pouquinho mais curto e mais alto, por exemplo, do que o pé americano, o pé europeu. Então, houve esse ajuste fino da indústria calçadista. Depois disso, várias outras avaliações foram feitas pelo INT e por outros departamentos ou escritórios de projeto. Mas o INT foi aquele responsável por fazer os mais abrangentes levantamentos. Tá bom? Por exemplo, o INT, pessoal, ele disponibiliza um software que, inclusive, hoje ele é aberto. Na época, nós compramos aqui no nosso laboratório de ergonomia, chamado o ErgoKit. Tá? Então, entre outras coisas, vem uma planilha, que eu estou mostrando para vocês aqui, uma tela, que está exibindo a dimensão antropométrica, altura do cotovelo fletido em pé. Olha o nome aqui, então aparece um esquema, aparece a definição técnica de como foi medido, né? E aqui a gente escolhe a base. Então, nesse software, pessoal, o INT explorou 4 bases, 4 levantamentos distintos feitos. Um bem amplo, que é o pé, né, a população economicamente ativa, que o próprio INT fez, envolvendo milhares de pessoas, e tem centenas de dimensões corporais, de estatura até, por exemplo, o comprimento do metatarso, né? Tem centenas, e exibidas assim como vocês estão vendo. Então, por exemplo, esse valor é da base pé, e apresenta um número de pessoas medidas, 3.078, né? Valor médio, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação, os valores mínimos e máximos, o número de intervalos e os percentis. Olha aqui, percentil de 1 até 99. Então, olha, só 1% da população tem a altura do cotovelo maior que 117 centímetros. Tá? Então, esse é um trabalho muito pioneiro, muito bom. E junto com o ErgoKit, acompanha também, acompanhava, eu acho que eles não estão mais vendendo, agora eles só disponibilizam o software de forma gratuita, mas acompanham os manequins antropométricos em escala 1:5, que pode ser usado também de uma forma para uma primeira aproximação de um projeto.
Depois eu vou mostrar para vocês como, tá bom? Bom, existe a famosa fórmula, pessoal, de calcular o valor percentual, o percentil que nos interessa, a partir da média e do desvio padrão, tá certo? Se admite uma curva de Gauss perfeita, ou seja, quanto mais aquela dimensão corporal, aquela distribuição daquela dimensão se afastar de uma curva de Gauss canônica perfeita, maior vai ser o erro, mas geralmente esse erro não é significativo. Então, basta eu ter o valor médio e o desvio padrão daquela distribuição que eu posso calcular qualquer valor percentual daquela medida usando o fator Z, né? Que é um fator estatístico que está aqui, por exemplo. Até o percentil 50, esse fator é negativo, então ele vai subtrair da média, e a partir do valor 50, percentil 50, o fator Z ele é positivo. Então depois nós vamos fazer uns exercícios usando essa fórmula. Bom, rapidamente, pessoal, tem as formas tradicionais, os vários tipos de antropômetros, né, que podem ser utilizados, mas hoje os métodos mais rápidos e confiáveis são os eletrônicos. São várias formas de vocês tomarem essas medidas, tá? Para nós agora isso não é tão importante. Uma palavra até curiosa, um gráfico curioso sobre a tal da falácia do homem médio. Por que isso geralmente é um erro, essa consideração? Um primeiro motivo é um motivo muito simples. Ninguém é médio em todos os aspectos. Então, olha, esse autor fala o seguinte, olha, por exemplo, só 7% da população apresenta valores médios em duas dimensões corporais. Por exemplo, estatura e peso, ou estatura ou altura do cotovelo fletido. Só 7%. Né? Se você... só 3% dos indivíduos apresentam 3 dimensões corporais médias. Tal é a diversidade. Então, por exemplo, aqui está representando um indivíduo, por exemplo, que tem a estatura do percentil 70, então ele é um indivíduo relativamente alto naquela distribuição. Só 30% dos indivíduos são mais altos do que ele, mas já, por exemplo, largura dos quadris sentado, ele está no percentil 50, ele está na média, e assim vai. Então isso mostra a variabilidade de um mesmo indivíduo com relação às suas dimensões corporais, com relação à população. Esse é um dado importante também. Muito bem, pessoal. Então, qual é a forma técnica de se proceder quando formos utilizar dados antropométricos numa situação de projeto? Então, tem um procedimento sistemático, metodológico, que deve ser seguido. Primeiro, e mais óbvio, quer dizer, óbvio assim, mais evidente, mas nem sempre muito fácil de se determinar, é saber quais são aquelas dimensões corporais que são pertinentes para aquele projeto. Isso em algumas situações é óbvio, de novo, né? Em outras situações não tão óbvio. Né? Depois nós vamos ter que definir quem vai usar aquele equipamento. Por exemplo, é para crianças, é uma mobília escolar, né? É um equipamento de uso generalizado, comum, velhos, novos, homens, velhos, é focado no gênero, tudo isso tem que ser levado em conta, obviamente. Daí nós vamos ter que escolher. Geralmente, salvo alguns casos, óbvio, né? O projeto não vai dar conta de acomodar os indivíduos extremos, por exemplo. Uma situação muito clara dessa é a regulagem do assento, a regulagem vertical de assento de escritório. Ele tem uma faixa de regulagem que vai, por exemplo, acomodar 95% da população. Então, aquele cara mais alto vai conseguir trabalhar, né? O percentil 95, ele vai conseguir trabalhar com o pezinho apoiado no chão, não vai ficar com o pé solto, né?
com a perna solta, o que é muito incômodo. Agora, o extremo, aquele 2,5 maior e aquele 2,5 menor não vão ser adequadamente acomodados, porque para você prover 100% de ajuste para uma população, começa a ficar tecnicamente complicado e antieconômico. Esse é um exemplo que a gente vai fazer juntos, por exemplo, no projeto de um ajuste vertical de um assento de escritório. Tá? Então, selecionar o percentual da população que vai ser acomodada, finalmente obter os valores e levar em conta roupas, equipamentos, acessórios, que nem eu falei para vocês, muitas vezes isso é importante, em particular do uso de EPIs, né? Tá bom? Alguns exemplos, pessoal. Por exemplo, o projeto do automóvel, por exemplo, de um habitáculo veicular, de uma cabine, ele é particularmente complexo, ou seja, dá para ter ideia. Então, por exemplo, dimensões estruturais ou estáticas. Altura sentado é importante para definir, por exemplo, a altura do teto, né? E também para definir a regulagem do assento. Altura dos olhos para posicionar os painéis, né? Largura dos ombros para projetar o assento veicular, profundidade do tórax para considerar o alcance, né? Por exemplo, da direção e outras coisas. Da antropometria dinâmica, os alcances funcionais de braços e mãos para alcançar os diversos controles. Tudo isso é um projeto complexo do ponto de vista da antropometria. Agora, já, por exemplo, máscara de mergulho é um projeto muito mais simples. O que a gente vai levar em conta? Só medidas estáticas, por exemplo, largura da face, né, para acomodar, largura binocular, quer dizer, de pupila para acertar o vidro, né, o plástico aqui do visor, a circunferência da cabeça para definir o comprimento do elástico, né, do ajuste, não muito mais que isso, tá? Cortador de grama é outro exemplo também. A altura do cotovelo em pé para que a pega não seja muito desconfortável, né, nem assim, nem lá embaixo, você tem que trabalhar fletido. Distância antebraço para definir a largura, né, da pega, da empunhadura. Também não muito mais do que isso. Então, são projetos relativamente simples, em contraste com um projeto, por exemplo, de uma cabine. Tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, então, normalmente o projetista tem que ter uma solução de compromisso entre a viabilidade técnica e econômica de um projeto versus o número de pessoas que serão acomodadas. Então, existe um recorte mínimo de 90%, que geralmente se usa. O mais comum é usar 95%. Dependendo do tipo do projeto, isso implica em não acomodar aqueles primeiros 2,5% menores e os últimos 2,5% maiores, acomodando bem 95% daquela população. Então, os extremos vão precisar se virar usando outros recursos, tá certo? Geralmente, quando você provê um ajuste, que nem, por exemplo, no exemplo do ajuste vertical do assento, você consegue acomodar bastante gente, mas muitas vezes não todos. Existem situações onde você obrigatoriamente tem que acomodar todo mundo, existe. Então, por exemplo, escotilhas, por exemplo, de acesso e de fuga de submarinos, de navios, aí você tem que acomodar toda a população usuária. Acesso e decesso de cabines, também. Aí não tem, mas em muitas outras situações de projetos é inviável. Tá bom?